santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Continuando aqui com o nosso lado espiritual aqui, pedindo auxílio do Maurinho aqui. Vamos que vamos. Você mesmo faz a leitura, vamos lá. Folha de papel. Deixa o presidente arrumar o equipamento dele aqui todo. Folha de papel. Quando criança, por causa do meu caráter impulsivo, sentia raiva à menor provocação. Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentia-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia meu professor me viu pedindo desculpas depois de uma explosão de raiva. Me entregou uma folha de papel lisa e disse: "Amasse-a." Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. Agora voltou a dizer-me: "Deixe-a como estava antes." É óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentei, o papel ficou cheio de pregas. Então disse-me o professor: "O coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados." Assim aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando sinto a vontade de estourar, lembro desse papel amassado. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando em cargos de liderança, temos a tendência de nos tornarmos carrascos, insensíveis e humilharmos os abaixo de nós. Isso torna um ambiente propício para depressão, tristeza e amassamos a autoestima dos que colaboram conosco. Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos consertar o erro, mas é tarde demais. Alguém disse certa vez: "Fale quando suas palavras sejam tão suaves como o silêncio, como uma folha." Pense nisso. Provérbio 13:3 diz: "O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação." Uma boa semana. Peraí. Baseado nisso, a gente vem de público, né, olhando essa mensagem. Nós tínhamos uma pessoa aqui, colega, certo, que não sei se a gente magoou muito ele, e ele magoou muita gente, certo? Ele vinha sempre aqui, ele sempre dava os palpites, certo? E os palpites eram catados. E com essa intriga, essa mágoas um com o outro, certo? Se afastou. Eu gostaria de pedir para o público agora. E eu lendo uma mensagem que o nosso colega nos mandou, o nosso José Valdo, que ele manda a mensagem do padre. Padre? Lembra dele? De qual? Não é Robson, não. Não, padre. O padre. Robson Araújo. Robson Araújo. É a mensagem que o padre Robson Araújo manda, certo? Ele sempre manda para mim. E se alguém quiser essa mensagem, o nosso colega está disposto a mandar para vocês, no e-mail de cada um de vocês. A gente está lendo toda vez. E nessa mensagem da agora, ele fala que nós temos que amar aqueles que a gente odeia, que nos odeia. Então, com isso, eu quero de público aqui agora, aquela pessoa que teve tantos problemas entre essa desavença. Eu gostaria que nosso colega Robson Fernandes voltasse a frequentar o grupo. Eu volto. Então, volta novamente, que nós estamos aqui de braços abertos para você. Vamos continuar. Pronto.
Fala aí, vai querer amassar um papel aí? Ou vai desamassá-lo? Amassar, cara. CNPJ, a DBE. Já quer a pauta, já? Nem abri. Não é? Ah, não abriu não? CNPJ. Ah, então deixa eu falar uma Não. coisinha aqui. Pensei que você ia Hoje- falar do papel amassado. Não, mas o Everaldo está falando uma coisa aqui importante. E importante hoje, eu estive na Receita e encontrei lá o Betinho. A gente conversou, parece que ele está com saudade de vir aqui. Aquele Betinho. Isso. Eu falei do PERT, ele falou assim, a hora que tiver a regulamentação e tal, eu falei assim, eu vou falar com o Everaldo. Falou assim, fala para ele me convidar oficialmente. Ok. CNPJ, né? Você Isso, quer? DBS, CNPJ. Vai lá com o Eudes. Lá. O Geraldo está mais perto aí, ó. Pronto. Uso do solo. ISF. Uso do solo e? SF. SF. Aí não vale não, Geraldo. Você pegou as duas pautas que eu queria também. Coloca eu aí nas mesmas pautas do Geraldo, por favor. Eudes. Vou pôr Eudes aqui. E Geraldo. Vou pôr só o 5 aqui. Admissão. Espera aí. Vou pôr na pauta do presidente aqui. Quem? Adilson. Admissão. Admissão. Adilson é admissão, né? Admissão. Ainda bem que nós vamos embora cedo hoje, ó. Vê o Tigrão ganhar hoje. Se Deus quiser. Meu galo sumiu mesmo, não torço mais pro Galo, né? Então tem que torcer pro Tigrão. Mas ele está ciscando de beirada, né? Arrumei 2 bandidos lá para tomar conta do Goiânia agora. Raimundo Queiroz e o Veronês. Os dois vão levantar o Galo. Um foi expulso do Vila, outro foi expulso do Goiás. Os dois. Aí eu tô falando. Deixa, enquanto abrir a pauta aqui, deixa o Ronan colocar as palavras. Boa noite, colegas. Boa noite. Ô, coisa boa esse microfone, hein? Então, estamos aqui só para reportando a colocação do Luiz Vieira em uma das reuniões anteriores com referência àquela atividade de comercialização de gado sem ter propriedade rural, compra e venda continuamente ou não continuamente. Então, Luiz, a compra e a venda do gado continuamente, confinado ou não, isto configura-se aqui para si a empresa individual lá no 150 do RIR. Agora, se eventualmente esta receita ela é levada à tabela progressiva do carnê-leão, do imposto de renda. Nós temos aqui uma pergunta e resposta da Receita Federal sobre isso, que eu localizei para trazer para você, anotei aqui nas minhas coisas e perdi a pergunta. Até o final eu te falo a pergunta e resposta. Então, no seu caso, é continuamente ou eventualmente ele compra e vende o gado como pessoa física? Microfone aí. Bom, é todo mês. Então todo mês, continuamente. É. Então, essa atividade, ela é equiparada à pessoa jurídica, lá no que determina lá no artigo 150 do RIR. Se eventualmente seria o carnê-leão. Okay, passa o microfone para o Geraldo lá, por favor. Quero dar um palpite. Parece que realmente o que você está dizendo aí ainda tem mais a questão de quando compra, mesmo ele não tendo assim a propriedade, se ele ficar mais de 6 meses com esse gado, aí ele passa a ser atividade rural, né? No caso dele, ele compra e vende antes dos 6 meses. Antes de 6 meses. Aí ele não pode ser como atividade rural. Bem lembrado, Geraldo. Tem essa observação. Agora, o confinamento é menos tempo. Eu não lembro a quantidade, mas o confinamento é menos tempo. Não é menos de 6 meses, né? Mas a gente pode até olhar depois, se for o caso. Mas o ato da comercialização sem esse confinamento, sem esse tempo, Luiz, comprou este mês, vendeu o mês seguinte. Então, não comprar e vendeu. Comprou e vendeu, sem que ele fique armazenado por esse tempo,
aí é tido como atividade, como empresa individual. Ok? Mas aí ele faz a inscrição lá e tudo. Não, aí é tido como empresa individual, se ele compra e vende. Foi ali, o cidadão está vendendo 200 gado. Ele comprou 200 gado hoje e daqui 30 dias vendeu esses 200. E assim ele está fazendo isso todo mês. É equiparado à empresa individual, certo? Essa atividade ela é equiparada à empresa individual. E é por ali como se fosse uma empresa, compra e venda de gado. Se eventual, comprou isto em um determinado mês, ele comprou 100 boi, ficou com esse boi 20 dias, 30 dias, vendeu esses boi. Correto. Aí é tabela progressiva, Cardeliel. Entendido. Muito obrigado. Ok. Peraí, vem, João. Agora o microfone, João, por favor. E lembrando que nessa atividade não há incidência nem do PIS e nem do COFINS, no confinamento e no gado. Quando equiparada a pessoa jurídica. Quando equiparado, né? Quando equiparado. Muito bem, o colega ali fez essa complementação. O confinamento ou a cria? Qualquer um dos dois. É? Vai, então. No gado bovino não existe a incidência do PIS e nem do COFINS. Muito bom demais. Bem lembrado, colega. Parece que na minha leitura, na pesquisa, eu passei por isso mesmo. Não tem nem o PIS nem o COFINS. Vamos ver o Luiz aqui. Eu já quero fazer... mesmo sendo compra e venda, não considerado como atividade rural? Nesse caso aí é melhor lucro real. Ué. Não tendo PIS e COFINS, lucro real... Peraí, deixa eu levar o microfone aí. Dá boa noite para o microfone aí. Para o microfone ou para vocês? No microfone. Boa noite para todo mundo. Nós tivemos o dia 10 agora de maio, o primeiro encontro estadual de contabilidade rural lá na FAEG. E de lá até nasceu já um movimento para a contabilidade rural e mais outras questões. Nesse caso aí, até a Josenilda ministrou lá, e ela diz, 99%, por causa dessa questão que o João falou, 99% das empresas da atividade rural é mais compensatório o lucro real, porque aí 150% dá prejuízo. Porque quando você pega lá, tem as compensações, e até uma questão que eu não sabia, que eu fiquei sabendo lá, no caso da atividade rural, tem a depreciação acelerada. Aí você pode já apropriar 100% e depois fazer só a citação nos anos seguintes, entendeu? Com isso aí gera quase que 100%, e a não incidência... 99% da contabilidade rural é melhor pelo lucro real. Raríssimas exceções. Passa para o Josino aí para nós. Deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa resposta dele, então. Quer dizer que o agropecuarista é vantagem ter empresa? Não é a empresa. Aí você vai observar o que falou. Se houver a necessidade da empresa, for mais favorável, tem empresa, você abre a empresa, mas você pode ser o produtor rural, pessoa física equiparada jurídica. Você entendeu? Aí depende do tipo da sua movimentação. O criador de bezerro que vende para boi, ele demanda em média 2 anos. Esse é pessoa física. Agora, o cara que é a gente chama lá, geralmente quem faz essa rotatividade são os leiloeiros. Aí a pessoa física, ele cadastra como produtor rural, porque ele precisa para levar para o leilão, e aí na tributação ele tributa como pessoa jurídica. Entendeu? Ou um outro caso mais específico, quem engorda vaca, que é mais rápido do que o confinamento. Porque o confinamento geralmente é de 4 a 6 meses. O confinamento já, a engorda, ela é 60 dias. Nós tínhamos na fazenda lá, essa engorda de vaca, é 60 dias no máximo. Aí essa você pode
tributar como pessoa por causa da rotatividade, entendeu? Ok, traz aqui para o Geraldo aqui para nós. Desse jeito não vou ver o Tigrão hoje. O que o menino falou ali, eu acho que tem que ser muito analisado, porque pelo menos eu tenho um cliente que é pessoa jurídica, atividade rural, e tem outro que é pessoa física. Pelo menos nas situações que eu tenho analisado, quais são os motivos? Se ele for pessoa física, é melhor. Então, eu tenho um cliente que constituiu uma empresa, ele arrependeu. Porque, pelo menos, os meus clientes são desorganizados demais. Então, a pessoa jurídica, ele falou lucro real, então, pelo menos, os que eu tenho conhecimento, não dá para fazer lucro real, só presumido. Entendeu? Agora, na pessoa física, nas situações lá, sempre ele vai pagar menos impostos. Nas minhas situações. Você tributa pela estimativa. Porque aí você pode ir pela estimativa ou pelo lucro, né? Na pessoa física. E qual a outra grande... Vê se o verdinho acendeu aí de novo. Qual que é a outra grande vantagem? Se for casado com comunhão parcial de bens, então universal, né? Universal. Vê se está ligado. Vê se está ligado. Tá, oi. Mesmo comunhão, se é produto de bens comuns, vamos dizer melhor, você, se eu não estiver equivocado pela legislação, você pode pegar metade da receita, metade da despesa e dividir entre os cônjuges. Então, aí nessa situação vai dar bem menos imposto. Atividade rural é permitido isso, viu? Deixa eu ver o Arnon ali. Atividade rural é permitido. Ele discordou ali. Passo eu dizer. Depois eu passo para você o porquê que eu estou dizendo. O dispositivo legal. Sim. Uhum. Deixa eu comentar aí, depois eu jogo lá. É só mais um palpitezinho também, que eu vejo a vantagem na pessoa física, porque se ele tiver com prejuízo, tiver mais investimentos do que a receita durante o ano, ele pode passar com prejuízo para o ano subsequente, ou os anos subsequentes, se for necessário, e aproveitando esse prejuízo até zerar. Se for pessoa jurídica, o ano findou, ele tem que iniciar o ano com zerado novamente. Ele não pode aproveitar o prejuízo nesse sentido, a não ser que é empresa de lucro real. Nem os 30%? Não, se for pessoa jurídica, se for no lucro real, sim, aí os 30%, né? Só no ano subsequente. Se for presumido, não. Agora, a pessoa física, você pode aproveitar total ou parcial. E você tem a opção também, se achar que no ano, por exemplo, esse ano 2016, fala, não, eu passei agora, declarei em 2017, mas eu tenho um prejuízo, mas o ano de 2017 vou ter um prejuízo maior do que 18, você pode deixar o ano sem compensar aquele prejuízo no ano e deixar para compensar nos outros anos que subsequentes, quando você vai ter muita receita. Okay. Você pode fazer essa opção. E na jurídica já não tem essas opções mais. Deixa eu ver. Quer responder ainda, Arnon? Fala aí, você discordou, vamos ver a argumentação sua. O Geraldo falou, isso aí tudo, questão planejamento tributário. Quando a gente faz planejamento tributário, aí é tributação. Agora, quando é problema de organização, é outra história, né? Se o cara não é organizado, aí você tem que pegar o mais fácil mesmo. Agora, nesse caso aí, Geraldo, o produtor rural, ele é ligado à inscrição estadual. A mulher não tem inscrição. Vai abrir uma inscrição estadual para ela? Para dividir? No imposto de renda é outra coisa. A inscrição estadual é para fins... não é só o de rendimento de bens, igual aluguéis... Se o imóvel for bem comum do casal, ele tem direito de compartilhar. Pois é, compartilhado. Então, mas aí é rendimento, é como se fosse trabalho. Mas a fazenda tem rendimento, rendimento rural. Pois é, exatamente. Eu estou falando específico a quem está ligado à inscrição estadual. Não, mas lá... É obrigatório ter inscrição estadual, né? O imóvel sendo de bem comum do casal, ele pode usufruir do benefício. Ok. Vamos agora, lá no Zé Walter, vamos falar do CNPJ.
A empresa que foi cancelada na JUSEG, para fazer o DBE, eu vou trazer direto aqui no sindicato ou na Receita, como é que vai ser, porque tem muito tempo que eu não faço e eu vou precisar fazer isso. Outro detalhe, tentei entrar com o CNPJ para solicitar uma simplificada, não consegui. Diz que a empresa não foi encontrada, mas eu acredito que é só ir na junta que vai conseguir, não é isso? Pois é, mas a simplificada você não tentou requerer, não foi na junta? Só uma saiu, agora a outra não, na junta. É porque é a junta que vai expedir para você a certidão simplificada como cancelamento. Exatamente. Né? E você vai pegar aquela certidão, preencher o DBE. O DBE de baixa parece que agora, acho que aqui no sindicato também está entrando, não dá, Verão? Você sabe? Pode. Eu baixei uma empresa que ela estava nessa situação cancelada pela junta comercial. Pedi a certidão você pede pela internet, né? Aí saindo a certidão, você requer a baixa. O DBE, no caso da que eu fiz, eu tinha uma procuração eletrônica da pessoa. Eu assinei eletronicamente a DBE. E fechou. Pois é, mas você assina, envia o DBE é aprovado, aí você dá entrada na Receita Federal ou aqui Sim. no sindicato. É porque eletronicamente, para não ser preciso de reconhecer firma. Não, isso entendeu? Isso é. Não, tranquilo. Zé Valdo, você disse que uma empresa você não localizou, né? Aí você vai lá na JUSEG e fala para ele que você quer dar baixa, que eles te localizam o NIRI, que aí você solicita a certidão através do NIRI. Porque as empresas muito antigas, que não tinham vinculado ainda o cadastro do CNPJ com o NIRI, você às vezes vai ter essa dificuldade, não vai conseguir. Então, se você consegue pelo NIRI, e tem também aquela consulta de processo, existe quando você consulta vínculo lá na JUSEG, joga o CPF da pessoa e às vezes eles dão as empresas que ele foi vinculada e dá o NIRI lá também. Tenta fazer isso, que às vezes você não precisa ir na junta. Muitas vezes acontece. E você pode dar depois dar entrada aqui no CISESGO, no CRC ou na própria Receita. Só que na Receita é difícil você conseguir a tal da senha, né? Então é melhor você apelar para os canais alternativos. E se você tiver a procuração eletrônica, pode assinar direto, você não precisa nem reconhecer a assinatura que assina pelo certificado digital. Já que você está com o microfone aí, fala do uso do solo, depois o Geraldo fala o dele. Espera aí, o homem quer ver a baixa ali do CNPJ. O procedimento é o mesmo. Ô Eudes, e no caso, igual, um amigo meu me ligou lá do Rio de Janeiro, faz uma baixa nessa empresa, estava inativa lá na junta. Aí o cara pegou, o cara que faz serviço para mim, não, vou fazer esse trem aqui e tal. Aí deu lá que o QSA estava desatualizado, tem nos 1900 antigamente. Mas não interessa se eu estou dando baixa, não tem. Para que eu vou apresentar os filhos do defunto se eu quero só enterrar o miserável? É obrigado? Repete aí para mim. Pelo amor de Deus. Cara, negócio de defunto aí, ué. Não, é umas incoerências, bicho. Olha, se eu quero dar baixa na empresa, o QSA, na época não existia QSA, né? Aí tem que atualizar primeiro o QSA para depois você formular o DBE de baixa. É isso, eu disse? É o correto, ué. Correto o quê? Correto como que ele vai proceder à baixa se ele não sabe quem está requerendo a baixa? Mas não interessa. Tem que ter alguém para requerer a baixa. Não, mas tem a certidão da JUSEG, ué. Mas ele não vai... O nome do sócio? A certidão da JUSEG, simplesmente ele vai pegar a data da baixa. Só. Fala aí. O que o Arnon levantou aí, eu fui procurar por um determinado empresário. A empresa era Mozarlândia. Então, ele tinha saído da empresa em 98. Aí pediu para mim dar baixa. Aí foi assinou o distrato, porque eu fiz o distrato de acordo com o contrato social, a última alteração. Quando ele estava na empresa lá. Fiz o distrato, organizei tudo. Chegou lá na JUSEG, ou na Receita, só que é em Goiás Velho, né? O QSA desatualizado.
Aí eu falei, mas está desatualizado, beleza. Fui ver, a empresa tinha tido 3 alterações, o contador não tinha feito nenhuma, e eu tive que fazer as 3 alterações na sequência, fazendo até chegar nos atuais para poder o distrato. Então, o que o Arnaldo está falando aí, assim, de uma certa forma é incoerente, mas a Receita não faz, porque ela não identificava. Cada vez que mandava, o sócio estava errado. Aí, eu consegui, através de um colega lá de Goiás, falei, não, verifica para nós aí, foi junto na Receita, falou, não, estamos com essa procuração, esse documento para dar abaixo aqui, querendo só saber quem que é o QSA, se está desatualizado, mas quem que é o QSA? Aí ele falou, não, é fulano e fulano, que era do contrato primitivo. Então, depois tinha a primeira alteração, a segunda, na terceira que ele estava saindo. Tudo é alteração de sócio. Alteração de sócio, havia alteração de sócio, mas o contador não tinha feito. A empresa teve ativa há vários anos, né, e só funcionando só com o sócio primitivo. Essas empresas velhas, muito tempo, muitas vezes... Eu tive que fazer a primeira alteração, quando foi aprovado o DBE, fiz a segunda alteração, fiz a terceira, aí fiz o distrato. Na época tinha muitos colegas nossos que não usavam fazer alteração na Receita Federal, fazia na junta comercial. Fazendo, ele ficava livre do empresário e aí... Quando o nome continuava o mesmo, principalmente, né, também. Desde que quando o nome continua o mesmo, então o endereço é o mesmo, então... Vamos, fala aí depois eu falo. Vamos... Eu não entendi bem essa situação que às vezes dá baixa lá. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Às vezes dá baixa lá na JUSEG e não dá baixa no Estado. Eu já dei baixa, já tirei o nome das pessoas sem formalizar o processo. No Estado e na Prefeitura. Só com a certidão simplificada. Peraí, você... Já tinha dado, o sócio saiu da empresa somente na JUSEG. Então ele estava até com multa no Estado. Já tinha mandado notificação. Consegui cancelar a multa e consegui excluir o nome dele lá no Estado, tanto na Prefeitura, sem processo à parte. Não, correto, porque na certidão, por que muitas empresas exigem a certidão simplificada com 30 dias? Para ver o atual quadro societário. Né? Porque muitas vezes você me leva um contrato, os sócios são um. Quando você me traz a certidão simplificada, o quadro social já é outro. Então, se você tem a certidão atualizada, levando para o Cefaz, dizendo que o quadro social ele não faz parte mais do quadro social, obviamente o Estado já exclui ele lá. Eu já peguei a certidão simplificada, mais uma cópia da alteração que ele saiu. Fiz processo no Estado à parte e na Prefeitura. Beleza. Okay. Então, vamos... Deixa o Zé Walter aí comentar um pouco. Não é comentar, é perguntar. No caso, pelo visto, eu não sei, acredito que se não achou a empresa lá na junta, provavelmente nem QSA tenha. E o pessoal vier dos Estados Unidos estão voltando. Se passar uma procuração para mim da Receita, eu posso assinar o DBE só com ela ou eu tenho que... O que eu devo fazer? Mas faz aquela declaração manual, mas você vem e reconhece a firma dela e dá entrada aqui. Isso. E aí ela fica sendo uma procuração eletrônica para o seu certificado. Com aquela procuração, tudo que tiver na Receita, você assina para ele, por ele. Como? Deixa eu falar no microfone lá. Ele falou sobre a procuração eletrônica, o cadastro da procuração eletrônica da Receita, né? Se não tem QSA, provavelmente vai ter uma dificuldade para fazer essa procuração eletrônica. Mas aí ela não serve para outros atos que você vai precisar só exclusivamente para dar baixa via Receita eletronicamente. Então, eu te aconselharia você fazer a procuração no papel normal, que aí você já cobra depois para reconhecer firma dos contratos e tirar a cópia autenticada desses documentos. E aí, quando você protocola a assinatura sua com a cópia autenticada da declaração. Lembrando que quem tem que passar a procuração tem que ser a pessoa jurídica, representado pelo fulano e tal, que assina perante a Receita Federal, porque senão ela não aceita a procuração de pessoa física para representar a jurídica. Pelo menos a pessoa que está no contrato social. A pessoa que está no contrato, preferencialmente, quem está perante a Receita Federal. Se não, quem for administrador, porque vai provar que é um administrador perante, lá no quadro societário, né, lá do contrato social. Agora, se não tiver esse contrato, tiver tudo sumido, a não ser ter que levantar, certidão na junta, né, contrato, então fica às vezes mais complicado.
Ele... Oi? Aqui. Uma pergunta para o Eudes. Esse DBE da Baixa aí, a data tem que ser a data que a empresa foi cancelada lá na junta, né? Correto. Quando ele vai fazendo via certidão da JUSEG, a simplificada, aí sim, a data do evento é a data que foi baixada lá na JUSEG, que é a data da chancela da baixa pelo artigo 60 da lei lá 9434, né? 9434. Agora, quando é DBE de extrato normal, aí obedece a data que a JUSEG vai chancelar. Quando você está fazendo o DBE nesse novo sistema da Rede Sim, pergunta assim, a data da assinatura deste documento. Não pede mais a data do evento, porque a data do evento vai ser a data que eles chancelarem lá. No caso da baixa dos 10 anos, é a data da data que foi lá da JUSEG que ela procedeu à baixa, que vai dizer, foi cancelado o registro em tal data X. Aí sim, o evento é aquela data. Ok. E lá pergunta também a data de encerramento das atividades, né, normalmente. Agora, quando é pelo artigo 60, não. Aí é por decurso de prazo mesmo. Vamos lá com o Geraldo. Uso do solo, Geraldo. Uso do solo... Depois vamos passar a bola para ele. Eu dei entrada no uso do solo via internet dia 5/6 e pagou dia 5/6. Aí você entra lá no processo, não tem onde está o processo, 15 dias, só diz assim, órgãos externo... Mas você tem o número do processo. Tem o número do processo. Gerou o número do processo. Pois mas 15 dias, ele não tá, 15 dias ele não está em setor nenhum da prefeitura. Está dizendo que órgão externo, internet, simplesmente 15 dias. Não tem lugar nenhum. Foi pela internet, né? Sim. Aí era para ter o local que ele estava. O local que está o processo. Órgão externo, a prefeitura. Internet, simplesmente. Não tem local, não tem telefone, não tem nada para a gente resolver. 15 dias. Aqui, ó. É absurdo um trem desse. Otávio, sabe explicar isso aí, Otávio? Não. O Eudes é capaz que sabe, porque o Eudes está com o solo também. Não, a minha indignação também é a mesma do Geraldo, porque quando diz órgãos externos, é que você solicitou através de órgão externo, não é através do Atende Fácil ou de um posto de atendimento da prefeitura. Pago via internet ou outro, aí não dá andamento. A mesma coisa estava com o uso do solo e a numeração oficial. Eu tenho o pedido da mesma data, também, de 15 dias, 16 dias, já instalar o pagamento. O do meu uso do solo está na seção de georreferenciamento, não sei de que lá mais, do solo, né? Então, pelo menos já caminhou mais um cadinho, já deu um passo a mais além do pagamento. Mas o uso do solo está dessa forma aí. O que eu ia dizer é o seguinte, era entrar em contato, a minha falta era para reivindicar para vocês entrarem em contato com o pessoal para ver se agiliza, porque sempre a prefeitura está dando essa canseira em nós. Mas nós vamos verificar isso aqui realmente, porque e está na mesma situação aí. Guarda esse processo aí, se nós marcar com o pessoal lá, a gente vai precisar de mostrar. Eu tive na prefeitura... Peraí, Júlio, deixa o coisa falar. Fala aí, Zé Walter. Depois pega o microfone e fala. Eu tive lá na prefeitura, aí descobrimos que ele estava lá, correto? E fui lá, eles falaram assim, mas não tem nem 15 dias que veio para cá. Aí que está o problema. Aí eles diz que ainda estavam fazendo ainda os atrasados. Então tem que ir lá e tem que suplicar lá para que ocorra. A dificuldade que o Eudes contou aqui, que antigamente, mas você estava entrando no VaptVup, aí no VaptVup tinha um malote, até que o malote circulava, passava na rota todinha, demorava, agora pela internet. É o seguinte, lá no VaptVup, aliás, na junta comercial, ali na Praça do Sol, o número oficial você tira ele lá. Não? Então foi agora de pouco tempo para cá. Tem que ter muito cuidado de falar. Agora, o uso do solo, a mulher está de licença e tentando aposentar. Diz que não... Sai, né? Então, fala aí, Joeli, no microfone. Bom, Geraldo, aconteceu comigo recentemente, igualzinho você, esperando, quase um mês, nada. Aí eu fui lá no Passo, certo? Aquela parte velha lá, certo? Aí eu cheguei lá, fui lá no uso,
fui lá no número oficial, conversei com o Marquinhos. Marquinhos, não, Jory, vai lá no... Você quer que eu vou lá ou você vai lá? Aí eu fui lá, no CEPLAN, lá, no uso do solo. Se der sorte do caboclo for com a tua cara, ele faz na hora. Se não for, ele vai empurrar. O que aconteceu comigo? Uma senhora que estava lá, ele não teve jeito. Não, você vai aguardar. Por quê? Lá só tem 3 pessoas no uso do solo e eles estão revezando. Eu fui lá em maio, eles estavam fazendo até o dia 15 de março. Todo o processo, porque não tem gente. Aí eu conversei com o cara lá, tal, tudão, não quis fazer na hora, não. Certo? O meu, eu falei assim, olha aqui, chegou tudo, não, está pronto, amanhã você pode chegar lá e tirar. Então ele foi com a minha cara, né? Então, você vai lá no passo, certo, que o processo está lá. Deixa o Geraldo responder aí de novamente. A minha indignação maior é que 15 dias não está em órgão nenhum na prefeitura, está voando na internet. Pois é absurdo um trem desse. É assustador isso aí. É. Espera aí, pessoal, deixa só um falar. Você queria falar? Não? Ah. Mas é o colega aí na sua frente aí que ele manifestou aí sobre o uso do solo. Deixa ele falar aí. Fala. Né? Só porque às vezes sua informação aí é útil para nós também. Não, é só com relação ao número oficial, lá na JUSEG e lá no passo sai na hora, certo? O número oficial realmente está com problema, porque eu tive lá, também tive problema. Acho que o rapaz não foi com a minha cara, eu acho que foi com o meu cabelo, mas fez na hora. Mas é o seguinte, realmente, além de estar com poucos funcionários, eles estão trabalhando 6 horas, não estão pagando aquela hora extra. Então, ainda tem esse agravante ainda. É só um turno, praticamente. E esse negócio aí, quando está realmente órgãos externos, é que entrou por fora, imagino eu, que eles não assumem lá, que eles não recebem isso para não ficar acumulado lá na gaveta do e-mail deles. Mas está lá. Se você for lá, às vezes consegue baixar isso aí. Sem falar que tem 15 dias andando, é melhor que 15 dias lá. Fala seu nome para nós, hein? Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. O número oficial, você dá a entrada na internet hoje, se ele tiver já no sistema, no dia seguinte ele está pronto. Se não, no dia seguinte, você deu a entrada, você pode ir lá no fácil lá, tem aquela senha NUS, o menino faz na hora lá, aquele fortão, esqueci o nome dele agora. Agora, o uso do solo, aí você deu a entrada, deu uma semana, você liga lá, passa o processo, 3 dias está pronto. Se tiver no digital lá, se não sai não. Se for com o seu cabelo também, né? Não, mas aí você liga o Josinho acabou de me falar dele aqui também, deu certo. O meu eu fui lá, né? Eu não liguei. O Josinho me falou que ligou e eu fui pessoalmente. Agora eu quero uma pergunta que eu faço. E a questão dos 30 dias para dar entrada lá e aí paga multa e tal? Se passar os 30 dias esses do solo? Porque os do solo estão aceitando só com cópia da taxa? Não, porque 30 dias é contado da chancela da JUSEG, né? Se não sair, como é que fica isso? Mas você argumenta que a deficiência é da prefeitura, então ele tem que aceitar seu protocolo aí, né? Maurinho, encosta aí. Nós estamos aqui com um colega aqui, Manuel, que está nos visitando aqui pela primeira vez. Manuel, se apresenta aí, ó. Prazer recebê-lo aqui. Olha o microfone aí. Fala nesse microfone aí para nós, Manuel. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Manuel. Eu tirei meu CRC tem aproximadamente 1 ano. Estava trabalhando numa empresa que era do lucro presumido. O ramo de atividade dela é reforma de transformador, presta serviço para essas empresas de energia elétrica, né, CELG e outras empresas de outros estados. Aí saí pouco tempo agora para me montar o meu escritório de contabilidade. Lá eu atuava na parte fiscal, fazia SPED fiscal, e agora, como eu estou entrando nesse ramo, eu resolvi vir para cá para pegar alguma experiência, alguma bagagem com vocês, porque principalmente o que se trata do Simples Nacional, né? Já dei uma lida, relida, já peguei muita coisa, mas a gente está em busca de informação. Já até contratei também uma assessoria para estar me ajudando, e espero aí estar aprendendo algo com vocês. Muito obrigado.
Ok, seja bem-vindo. E nós temos uma ferramenta aí do nosso programa, não sei se você já conhece. Eu já tenho, inclusive já peguei o programa. Já está usando, né? Programa, já, não, ok. Já então. tenho ele, já estou sindicalizado. Então Beleza, você está em casa. Sinta à vontade, tá ok? Vamos lá, voltar no Eudes lá novamente com o Geraldo. Você já falou do uso do solo também, né, Eudes? Então deixa o Geraldo falar do SF, depois o Eudes. Quer falar não, Eudes? Pode falar. Gentileza desses dois, rapaz. O SF, eu estou achando que ele tem uma pequena incoerência lá. Porque vamos lá no SCD. O SCD, conforme a obrigatoriedade do SCD, está lá no artigo 3º e 3º-A, na adicional nativa 1420. No terceiro, qual que é que ele diz? Se distribui lucro acima da presunção fiscal. E os impostos. Então, ele está obrigado a exceder. O 3A, ele está dizendo que se você não fizer a prorrogativa do artigo 40, parágrafo único do artigo 45, se você não fizer a prorrogativa, você está obrigado também a exceder. Bom, então aí, resumindo, então se a empresa ela não está com a contabilidade, seria bom até cortar essa parte, não sei lá, e não está com a contabilidade em condições nem de montar um balanço, eu sou obrigado a não apresentar o ECD, desde que ela não distribui o lucro também, né? Então, eu estou na situação dessa. Aí, passando para o ECD, ele diz que se você fez a prorrogativa do artigo 45 lá, mas que você não ultrapassou 1.200.000, você não é obrigado ao demonstrativo do livro caixa. Então, é a situação, não ultrapassou 1.200. Então, conforme a minha situação, eu vou usar o livro caixa, e ele diz que você não precisa de demonstrativo. Aí, quando você vai lá fazer o SF, ele te pergunta, forma da apuração, caixa ou competência. Se você marcar competência, ele te exige o ECD. Que eu acho que não deveria, né? Não sei, às vezes eu que não estou entendendo bem. Pois é, mas aí eu não usei a apuração do imposto pelo caixa, eu apurei pela competência. Eu simplesmente... Deixa o Fábio falar. Bem, Geraldo, ele está perguntando o regime se é caixa ou competência. É o regime de apuração do imposto. Pois é, eu entendo que, meu ponto de vista, não tem nenhuma correlação. O regime, caixa ou competência, com o livro caixa ou a contabilidade. Pois tem, lá no SF então, tem. está tendo algum problema no sistema, porque não é para ter. Uma coisa é eu estar no regime de caixa, de competência, contabilidade e livro caixa. Eu não vejo uma correlação. Agora, na SF, né, estou até colocando no jornalzinho essa observação. A SF, a empresa está no lucro presumido, como você falou. E ela optou por fazer o livro caixa, correto, né, no lugar da contabilidade. Se ela fez essa opção e faturou acima de 1.200.000, em 2016, ela está obrigada a informar o livro caixa dentro da SF. Correto. Isso aí é um fato. Mas agora, essa correlação do regime de apuração com a obrigatoriedade, se eu botar a competência, está obrigado a exceder. Quando você vai, no caso, a situação minha, ela faturou menos de 1 milhão, então, menos de 1 milhão, ela não está obrigada a apresentar o demonstrativo do livro caixa. Aí, quando eu vou lá, que ele pergunta lá, para poder marcar lá o regime de apuração, se você marcar a competência, ele já dá o errinho lá, você clica no errinho, se optar pelo regime de competência, é obrigado a apresentar o ECD. Está lá, eu já fiz hoje o teste, pelejei, todo jeito lá, não passa mesmo. Eu acho que é uma falha do sistema.
Eu não tinha visualizado esse problema que o Geraldo falou aí, não, porque eu lembro que quando você está abrindo o bloco, aqueles blocos de abertura do sistema, ele pergunta se você vai apresentar contabilidade ou livro caixa. Agora, sobre o regime de apuração, não, porque eu tenho empresa que apura os tributos pelo regime de caixa, mas eu faço a contabilidade dela e fiz ECD, porque ela ultrapassa os faturamentos, né, se fosse até do lucro presumido. Ela tem um faturamento de mais de 15 milhões no ano, mas apura regime de caixa. Agora, ainda não fiz a ECF ainda, de nenhuma. Agora, quando está fazendo a abertura daqueles blocos lá, que faz aquela pergunta, mas eu não estou lembrando agora onde está, o que o Geraldo estava falando aí, não. Porque, na realidade, o que o Fábio está respondendo ali, que é o seguinte, se você falar que é livro caixa, não tem nada a ver com o regime de caixa e o regime de competência. Exatamente. Regime de caixa é uma coisa, competência é outra coisa, livro caixa é uma coisa e contabilidade é outra coisa. É exatamente isso que eu vi na abertura do bloco. Pois é. A minha eu estou fazendo esse sistema de integração, aí quando vai lá naqueles parâmetros lá, que ele tem lá, regime de apuração, já sai caixa. Tudo bem, belezinha. Mas colocar a competência, ele já dá o erro lá. Mas ele tem a opção lá, competência e caixa. Sim. Também? Tem. Sim. Posso até a gente depois discutir isso melhor. Eu podia ter trazido lá onde está essa situação. Acho que o Everaldo está trabalhando em cima dele aí? Está tentando abrir ele aqui. Você está falando isso aqui, né, Geraldo? Livro caixa. Vai dentro do sistema. Ou hipótese prevista numa instrução normativa 1516. Não, é lá na ECD direto? É lá no ECD. Não, no SF. No SF. Direto lá. For o caso, depois na próxima reunião a gente traz melhor. Lá onde que regime de apuração lá, que competência. Que dia que vai ser o curso, Everaldo? O curso vai ser dia 24. Aí, ó. 24 agora, das 8 até 1, certo? Se eles puderem vir aqui para ajudar a gente, né? E pior que eu também não. Eu tenho 2 cursos que o senhor Everaldo fez e sabe que eu não posso vir, tô fora. Só deu um só? Não, teve um outro que o senhor marcou em maio. Reclamaram que era dia de semana, o contador não podia vir de semana porque trabalhava. Passo passado, aí eu ainda perguntei, o contador não, tudo que eu fui na reunião, eu falei assim, não, eu não posso, eu ia viajar, exatamente. O seu problema aí é mais ou menos não, outro? O meu problema mais é a nível de sistema. Eu quero saber se o Everaldo, se está trabalhando no preenchimento automático do bloco Y da SF, que o ano passado ele teve que ser tudo no dedão, né? O bloco Y. É o trimestral? Bloco Y? O bloco Y, onde vai o faturamento, onde tem as retenções dos impostos na fonte, quando é tomador de serviços, às vezes, ou, né, e que tem a retenção na fonte, você tem que discriminar o prestador, o tomador, CNPJ, o nome, o valor da tributação, do imposto retido. E eu tenho um cliente lá que deve ter um 100 lá, moça, digitar isso na mão. Que ele faz retenção, né? Retenção. E aí, quando, lá nas apurações trimestrais, aí é lançado manualmente, né, o sistema também lança manualmente quando tinha retenção. Então, ele apura, o valor foi retido na fonte, tinha que lançar manual e depois tinha que lançar cá no bloco Y, né, todas as informações. Esse caso existia, inclusive tem meu caso, certo? Que ele houve retenção na fonte e chegava lá e não tirava, certo? Já foi consertado, e parece que semana passada já consertou isso aqui, só você entrar e vai colocar. Já consertou? É porque eu tentei fazer o importar e ele gerou um arquivo, mas aí quando eu fui importar falava que tinha divergência na estrutura do arquivo. Mas aí como eu ia viajar, eu larguei mão. Realmente estava estudando isso aqui, inclusive, certo? Ela tinha feito uma falhazinha, certo? No caso da base, aí eu verifiquei, teve imposto, está indo certinho, certo? O que deu de imposto a pagar é o que o SF calculou para recolher também. Pois é, mas no bloco isso lá nas retenções, já está indo o campo, a informação, né? Está indo a retenção lá, e eu me lembro bem. Porque senão, igual, por exemplo, eu vou lá no nosso programa, aí eu gero o documento das informações retidas,
mas ele só dá o CNPJ, não dá o nome. Eu tenho que ir abrir um cadastro com o nome para saber quem identificar, porque os termos não aceitam também. Eu tenho que digitar o CNPJ, o nome da empresa, do retentor lá. Semana passada o Everaldo Maderossi trabalhou nisso aí mesmo. Ah, beleza, eu também estava viajando, cheguei hoje, então a gente vê isso aí depois dessa semana agora. Ok. Do SFRCI, né? Bom, vai lá, Everaldo, com eu estou achando que o meu vou deixar como fosse regime de caixa, porque as notas fiscais minhas foi tudo à vista mesmo, acho que não vai dar problema, né? Deixa eu só ou esperar mais um pouco para ver se ele solta uma versão que conserta isso aí. Eu estou achando que está errada essa versão aí. Passa o microfone para o Eudes lá. Eudes, vou fazer uma pergunta para você aqui, em termos de pessoal ter sabedoria nisso. Você acha salutar, interessante, fazer uma contabilidade, a apuração dos impostos pelo regime caixa? A sua empresa vende muito a prazo, o recebimento dela é... Vai depender do tipo de empresa, porque a que eu faço o regime de caixa dela é a empresa do ramo imobiliário. Então, ela tem recebimento de parcelas, de lote. Não. Então, ela recebe aí em torno de 200, 300 mil reais no mês, somente de parcela de lote. Então, é muito movimento. Mas, aí, a própria imobiliária, as legislações já falam que ela seria mais interessante ela fazer pelo regime de caixa, porque ela vende em 100 meses, 120 meses. Se eu for apurar para o regime de competência, eu já tenho que apropriar em recolher esse imposto. E depois, quando há distrato, né, então fica tudo. Então, não, no recebimento, vem o relatório dos recebimentos, faço a apuração para o regime de caixa. No caso imobiliário, a receita dela não é declarada, não é pelo recebimento, não? Tipo assim, sem ser pelo regime de caixa? Não é pela venda, não. Se você efetua uma venda, não é pelo regime de caixa. Aí você tem que registrar a venda, né? Eu registro a venda e a receber. E aí, a partir do momento que vou recebendo as parcelas, eu vou deduzindo nesse caso porque você vende um lote por 300 mil reais, vai receber ele em às vezes eu 10 anos, né? Recebo aí 1.000, 2.000 por mês, né? Futuros. Então, o REF, né? Resultado de exercícios futuros. Aí a gente já... Nesse caso aí... No ativo e no passivo, né? Lá no passivo tem o REF, que é resultado de exercícios futuros, e vai fazendo as apropriações de acordo com o recebimento. Na hora que você falou atividade aí, eu me calei. Não, se não for, aí Deus nos acuda, você tem que controlar recebimento duplicado, aí não compensa não. Vamos, o Everaldo falar do simples aqui. Primeiro o curso vai ser no dia 24, né? Eu gostaria que vocês pudessem vir ajudar a gente aqui, porque cada um dá uma opinião, fica interessante. Né? E segundo, é a assembleia do dia 27 de julho agora, vai ter a assembleia para aprovar a provisão, as contas do ano de 2016. E o terceiro caso, não sei se vocês já tiveram, esse caso, o Fábio está sabendo disso, a empresa foi desenquadrada, era do Sistema Nacional, desenquadrada de 1º de abril. Tem lógica? Aí eles querem a receita do Sistema Nacional 1º de abril e o restante lucro presumido. Tem base seu? Alguém sabe ser? Mas eu quero saber como que vai fazer agora. Deixa o João falar lá. Vai lá, Maurinho, para nós. Eu estou com uma situação dessa, Everaldo. Inclusive, ele era optante, aí o cara mudou de atividade, a outra atividade não era permitida. Aí ele pagou, fez uma parte no Simples e a outra no lucro presumido. Eu transmiti a declaração do Simples, era devido o PIS e o COFINS. Eles estão cobrando a contribuição social e o imposto de renda e não consideram o PIS e o COFINS como pagamento. O próprio sistema que gerou essa divergência. Já entrei com 2 processos lá e não consigo resolver. Agora está num terceiro lá para resolver, porque não era devido o PIS nem o COFINS.
ou a contribuição social e o imposto de renda. Né? Aí está lá com esse problema. E eles estão cobrando. Na época não gerou, fiz a coisa, tu gerou e está lá cobrando. Uma coisa que não era devida. Não considera o PIS nem o COFINS. Mas o seu mês foi fracionado? Tipo assim, igual a Everaldo falou, que ele vai ter que apurar o simples num dia só. E 29 dias vai apurar presumido. Não, foi por mês, não foi fracionado por dia, não. Você pegou o mês cheio, né? Mês cheio. O Everaldo está questionando justamente por causa disso, porque está exigindo que se fecha no simples um dia e depois 29 dias fecha no... Isso que eu quero perguntar para vocês, senhor. Pois é. Mas o meu... Otávio, você falou que está certo? Desenquadrou dia 1º, dia 1º já está desenquadrado. Não, ele foi desenquadrado dia 2. Dia 2. Só dia 1º ele era um regime. Dia 2 ele passou para o regime 2. O dia 1º é sábado, né? Aí o filho da mãe ainda teve uma venda do dia 1º, 2.000, ó. Alguém tem esse caso aí? Mas se ele oferecer essa tributação pelo presumido, eu acho que a Receita não vai pôr obstáculos. Mas acontece que o Estado quer, certo, o negócio feito até 1º de abril, depois o resto. Pois é, o Estado, nesse caso, você falou que ele faturou no dia 1º de R$2.000, aí o Estado vai levar bucha. Porque R$2.000 no simples vai dar nada de ICMS. Se ele vir para o presumido, já vai dar ICMS a loucura. Só se for meu produto isento, né? Uma saída boa, né? Deixa eu doar, né? Tá bom. Então, não teve solução, né? Vamos ali com a... Cadê o Maurinho? O Adilson ali, ó. Vamos ver que o Adilson está querendo admissão aí. É o seguinte, o patrão, sócio, pessoa jurídica, resolveu reformar a casinha dele lá, a mansãozinha dele, e quer contratar os funcionários na empresa, que é lucro real, que diz que é dedutível, né? Eu creio que você teria um SEI, né? Para isso. Diz que a obra é 4 meses somente, então não poderia não, né? Registrar esse funcionário da pessoa jurídica. O que acha? Tem um, eu esqueci, tem um artigo lá na 971 que diz que é o seguinte: se a obra for até 20 vezes o maior valor, o teto, ele poderia fazer pela empresa. Agora, se esse valor da mão de obra excedeu, tem que olhar lá se é só mão de obra ou se é total. O negócio não é na casa dele, senhor. O negócio é diferente. Pois é. É casa particular, né? Da empresa, não? Não. Não, porque se fosse uma construção da empresa, poderia considerar. Se a obra for inferior a 20 vezes o teto de contribuição da Previdência, você pode fazer no CNPJ normal da empresa. Se ela ultrapassar esse valor, você tem que abrir a SEI para a empresa, da obra, e recolher em nome da SEI, né? Agora, particular, não tem nem... colega, fazendo isso, lucro real, aí você vai enquadrar no artigo qual é, 299, o contabilista vai ser responsável por isso também, certo? Porque ela não tem nenhuma construção para comprovar que houve construção, né? Então, aí é um ato ilícito mesmo, certo? E cadê para vocês? Ok. Prolabore. Tem alguém que quer fazer mais um questionamento aí? Eu quero fazer uma pergunta. O Paulo, pode? Vai. Não, é porque hoje fui consultado uma pessoa aqui de Goiânia, ela casou lá na Holanda, e aí o marido está aposentando lá e quer vender os bens lá e vir morar no Brasil, né? E aí a esposa dele já tem poupança, tem conta corrente, tudo direitinho aqui. Aí ela estava me perguntando se essa vinda desse dinheiro para o Brasil teria algum imposto, né? Eu disse para ela que não. Esse dinheiro vindo pelos meios oficiais, banco, né?
Ao cair aqui, esse dinheiro não tem tributação nenhuma. Só vai ser tributado a partir do momento que eles começarem a mexer com ele, a negociar com ele aqui. É isso mesmo, né? Eu vou deixar o Ronan responder e depois eu dou meu palpite. Eu vou deixar com vocês enquanto eu pesquiso aqui, viu? É porque você está ocupado aí. Quer falar, daí? Sim. Não. Tá. Deixa eles lá. Segundo o João Martins, quando ele fez as palestras dele aqui para nós, não foi esse ano não, mas foi o ano passado, salvo engano, alguém fez uma pergunta para ele nesse jeito, dessa mesma forma aí, que ele disse o seguinte: o dinheiro da empresa, que a pessoa que tem a tributação lá fora, da atividade dele, já está em a tributação lá no país de origem, quando ele traz para o Brasil, e se ele não é residente no Brasil, ele entra como receita, porque ele é divisas que estão entrando no país, são isentas. Se ele tivesse domicílio tributário aqui, ele teria que pagar, se for o caso. Se pagou lá, veio pelo meio legal, não paga aqui, porque é só declaração da entrada de dinheiro que está recebendo. Agora, é o caso que muitos que saem daqui vão para lá trabalhar, mas deixa os bens aqui rendendo o imposto. Aí tem que pagar ganho de capital quando você quer mandar, porque você tem o domicílio tributário aqui e fora. Nesse caso, dinheiro de fora que está vindo para o país, se você traz ele de forma legal, do rendimento do seu trabalho assalariado lá na empresa de origem, no país de origem, você não tem tributação. Isso aí foi o que eu ouvi o Jorge falando para nós aqui. É isso aí. Inclusive, tem que ver se os países têm intercâmbio, né? Se tiver intercâmbio, tiver as legislações fazer o intercâmbio. É acordo de cooperação tributária. Então, se ele esse dinheiro foi tributado, obviamente foi tributado, tá? Então ele vem realmente isento para cá, né? Agora, você falou que ela tem poupança aqui. Ela tem conta bancária aqui no Brasil, né? Pois é, fala assim, é que o outro falou lá, o ganho de capital, ela tem que pagar imposto aqui. E aí, no caso, o rendimento de poupança aqui no Brasil é isento. Mas como ela não é residente no Brasil, é ganho de capital. Então, o ganho de capital ela tem que pagar os 15% do ganho de capital. Esse dinheiro que ela está dela movimentando. Que está rendendo aqui. Deixa o Marcelo falar lá. Depois nós voltamos com você. Também, assim, um pouco conhecimento, eu também assisti algumas palestras dele, mas, assim, o que eu sei é o seguinte: a grande maioria vai para fora, esquece de fazer aquela declaração de não residente. Aí começa o problema a hora que ela vai trazer para cá o dinheiro. Porque, como ela não fez essa declaração de não residente, a hora que ela traz, considera que ela está morando aqui e está recebendo esse recurso de fora. Aí é tributado. Então, ele tem que ter esse grande cuidado de que, a hora que ele se tornar não residente, certo? Ele faz essa comunicação aqui, aí todos os rendimentos auferidos lá fora e já tributados lá, certo? Ele pode entrar nas vias normais e legais, entram aqui sem nenhuma tributação. Aí ele entra normal. O grande problema é isso. E isso, ele fazer essa declaração de não residente, isso aí não importa ele ter bens aqui, imóveis e não. Só lembrando que todos os rendimentos aqui, como aluguéis e tudo, que a maioria também, eu creio que não faz, 15% independente de valor. Se ela alugou por R$100, 15%. Não tem aquela tabela, independente de valor. Então, esse é o grande cuidado pelas palestras que eu vi, o pouco conhecimento que eu tenho. Ok, deixa eu voltar no eles lá de novo. Depois... O que é interessante, Mauro, eu acho que, ao meu ver, como esses bens é do marido e ele é holandês. Então, quando ele vier, ele abrir a conta em nome dele para trazer esses recursos dele. Porque se trouxer em nome dela, pode complicar, que às vezes ela não fez a declaração de saída do país, como o colega falou ali. Mas como aí? Ele falou, não, eu sou holandês, estou vindo para o Brasil e estou trazendo meus recursos para cá. É mais um motivo para ser isento. Eu acho que é mais um pega, a partir do momento que ele está aqui no país, ele vai a cédula de estrangeiro, de identidade estrangeira, vai ter CPF dele,
e abrir as contas dele normalmente. Depois, se você quiser passar para ela, normal, mas é interessante que isso venha tudo em nome dele, de ir lá para a conta em nome dele aqui, para ficar bem legal isso aí, para não ter realmente essa tributação. Deixa o Ronan comentar aqui, depois eu volto para você, Mauro. Mauro, aqui tem uma pergunta, vamos ver se é a sua, Mauro. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos no Brasil e do exterior por estrangeiro que transfira a residência para o Brasil? É o seu caso, Mauro? Então, a pergunta 123, lá da Receita Federal. Preliminarmente, existindo acordo ou tratado para evitar a dupla tributação firmada entre o Brasil e o país onde provenham esses rendimentos, ou legislação interna que permita a receptividade de tratamento, a tributação é a prevista nesses atos. O tratamento tributário previsto na legalização brasileira é o seguinte, 2 pontos. Quando caracterizada a condição de residente no Brasil, os rendimentos são tributados como os de residentes no país. Os rendimentos oriundos de fontes do exterior estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e na declaração de ajuste anual. Os rendimentos recebidos do exterior antes de caracterizada a condição de residente no país não estão sujeitos à tributação no Brasil. Não cabe a compensação na declaração. Respondeu aí? Até aí, Mauro? Agora no fim ficou claro. Fala aí, Mauro, você quer encerrar aí? Não, eu já deu por encerrado já, tá? Espera só um pouquinho, vou ver a pauta do Joeli, que também, né, daí? Pode falar aí, ó. A minha pergunta é a seguinte: não residente recebeu na justiça rendimento do trabalho aqui, e como é a tributação disso aí? Eu já estive lendo, fiquei confuso, porque achava que era 15% exclusivo. E não é não? Me parece que, conforme a pergunta 117, estaria sujeito a 25%, mas eu estou inseguro ainda. Uai. Eu queria ver alguém que tenha esse caso. É que, na realidade, foi uma indenização, né? Não foi ganho de capital. É uma indenização. Essa indenização... Na verdade, foi um ajuste de correção monetária que teve, e isso foi para a Justiça e recebeu tudo agora, inclusive acumuladamente ainda. Mais isso para complicar aí. Então, agora eu estou em dúvida. Em princípio, eu achei que era 15, mas estava lendo a pergunta 117, fiquei confuso lá. Foi do tempo ainda que ele residia no Brasil? É. Lê a 113 aí para mim. Tá bom, não. Adair, talvez seja a sua. Aqui está na mesma 123 do perguntão. Item 1. Quando caracterizada a condição de residente no Brasil. Essa pessoa aqui no Brasil estava e aqui ela trabalhou. Ficou caracterizada a condição de residente no Brasil. Concorda? Sim, mas foi feita a comunicação, está lá, e de 2015 para cá mudou a regra disso aí. Até 2010 tinha uma norma que fazia. 2015 alterou. Parece que a regra não é... Bom, eu estou confuso aí. Certo. Aqui diz o seguinte: quando caracterizada a condição de residente do Brasil, os estrangeiros são tributados como os de residente no país. Os rendimentos oriundos de fontes, está dizendo isso aqui, se caracterizado aqui, é tributado como se brasileiro fosse. Mas o que eu entendi foi que ele é brasileiro, foi para fora do país, e esse rendimento advém do tempo que ele morava no Brasil. Agora, está recebendo agora. Pois é, só que advém de um período que ele estava no Brasil, que trabalhou e ficou em litígio. E só agora saiu a sentença. Mas eu acho que é tabela progressiva, né, não? Normal. Ficou confuso, tem lugar que manda... Ainda mais que você falou que é rendimento acumulado. Alguém nunca teve caso prático aí, não. Mas só que... Eu estou estudando ainda aí. Vamos ver o Marcelo lá. O Marcelo, vai lá, Maurinho. Voltando àquela questão anterior, Mauro, dá uma lida na pergunta 118 também. Tem uma matéria ampla aí sobre aquele assunto seu. É, né? Deixa o Maurinho anotar aí, vai lá.
Leva para o Marcelo lá, depois eu volto com o Joeli. Depois o Luiz lá. Não, é só uma dúvida aí. Essa ação que ele recebeu acumuladamente, né? Geralmente, eu já peguei alguns casos, não é o caso que está fora, geralmente já vem com todos os impostos já deduzidos e tudo. Ainda mais acumuladamente. Então ele vem só como informativo para você. Então, possivelmente, ele já pagou, né? Isso aí é a hora que ele recebeu a ação. Teria que ver ali no demonstrativo que foi liberado para ele, se já foi tributado ou não. Porque, geralmente, assim, os casos que eu pego, isso é muito casos assim, alguns casos que eu pego de tribunais, estaduais, essas coisas, geralmente ações que transcorrem, vêm acumuladamente, já vem todos os impostos. Você só informa lá o rendimento recebido, né, que já foi tributado normalmente. Não sei se é o caso. Agora, o interessante disso aí, de convir, que é o seguinte, ele não é residente do Brasil, não faz declaração. E, segundo o Jorge e o entendimento, que todo o rendimento que ele ganhou no Brasil é considerado ganho de capital. Então, quer dizer, se esse rendimento que não é ganho de capital for considerado como ganho, ele não pode declarar ele, porque não está proibido de fazer a declaração. Ele não pode fazer a declaração. Então, eu acredito que... Dá o microfone lá para ele. Anteriormente era tributado 3%? A fonte pagadora retinha os 3%. Pois é. O caso. Mas justamente aí você fazia um ajuste na declaração de imposto de renda. Ele não pode fazer ajuste. Como ele falou lá antes, no artigo 27 da 10.833, parece que estava regulamentado, e uma instrução normativa 208, parece que falava sobre isso. Agora, eu fui ler a 117, eu fiquei confuso por causa disso, porque em 2015 houve alteração. Parece que, nesse caso, como está no exterior, seria tributado em 25%. Quando tem alíquota específica, aplica 15%. Quando não está definido o rendimento com essa alíquota específica, entra em demais rendimentos e seria 25%. Mas eu estou confuso ainda, não consegui. Daí, só clarear aqui um pouquinho. Quando ele recebeu esse rendimento acumuladamente, ele era residente do Brasil? Não. Em 2009, 2010, era funcionário da Justiça aqui. Aqui? É isso. Aí mudou para os Estados Unidos. Sim. Fez a declaração certinho. Quando ele foi para lá? Fez a comunicação de saída. Agora, saiu a sentença em 2017. Sim. Ele está lá e recebeu agora. É isso que eu quero clarear. Esse é rendimento de quando ele estava aqui do Brasil. Não é isso? Foi gerado. Sim, ele era rendimento daqui do Brasil. Só porque ele fez a declaração e foi embora. É a correção monetária, que eles entraram na Justiça para atualizar na época. E ele deixou esse rabo para trás aqui na Justiça. Isso. É isso aí, não é isso? Isso. Tudo Saiu bem. agora. Agora saiu esse fato dele ter aquele rendimento. Não é isso? Isso. Então ele vai ter que retificar a declaração daquele ano ainda. Porque é uma coisa que ficou fora. Ela veio posterior, mas ela tem como base 2010, se ainda puder retificar. Senão está prescrito. Na data do recebimento que é tributado. Quanto ele recebeu? Agora. Bom. É porque a Receita já criou o rendimento acumulado justamente para você fazer o ajuste agora. Recebido lá na época. Agora. Recebeu agora. A sentença saiu agora. Vamos ouvir o Joeli aqui. Bem, a IN 1500 é que está em vigor ainda? Ela foi revogada pela 1700, né? A 1700, que a 1700 também o lei não fala nada. A 1500 ainda falava dos 25% ainda. Adaí, e aquele que você sempre fala assim, o fato gerador do imposto é pago ou acreditado. No caso, foi pago agora, né? Foi pago e acreditado, tudo agora. Então, agora... E acumulado. Aí você ainda teria, se ele tivesse aqui condições de fazer o ajuste, ele ia fazer baseado na legislação. Fala, Joeli. Bom, eu queria ver o seguinte, eu tenho uma empresa lá que são 2 sócios. Tem uma que é administradora, a outra não. E a administradora entrou de licença por 120 dias. Eu vou recolher os primeiros 15 dias do Prolabore
ou não, não sei, estou querendo saber, e se esse período que ela ficar encostada é devido prolabore ou não, ou ele é contado depois para efeito de aposentadoria dela? Me parece, eu já esqueci, mas me parece o seguinte, que ela vai receber diretamente do INSS e você tributa tudo normalmente. Certo? E ela recebe do INSS. Deixa o outro lá, porque às vezes parece que foi assim que eu fiz, eu não me recordo, não. É a administradora da empresa, ela vai entrar de receber licença maternidade? Não, doença. Auxílio-doença. Pois é, o auxílio-doença, enquanto ele está recebendo, a parte da Previdência vai ser deduzida lá pelo auxílio que a Previdência vai pagar. Está contando o tempo de aposentadoria. A empresa... Está falando, está normal. A empresa não faz nenhum pagamento, ela suspende. A partir da data do início do atestado médico, mas suspende. Ela paga o Prolabore e recolhe o INSS até aquela data. Suspende e vai continuar suspenso até o dia que ela retornar. Quando ela retornar para a administração, encerrou o período do auxílio-doença, volta, digamos que no dia 29 agora de junho ela volta, você vai recolher para o Prolabore do dia 29 ao 30 e recolher INSS e vai continuar recolhendo normal. Não existe que dia não, ela não tem carência. É igual o doméstico, não tem carência não. A partir da data do início do benefício do atestado, já entra tudo por conta da Previdência. Ok. Deixa o Geraldo falar um comentário. O Eudo está corretamente. Agora, uma questão. Se ela é administradora, quem vai administrar? Provável que é o sócio simplesmente cotista. O que eu faria? Começar a pagar Prolabore para esse sócio cotista. Porque a empresa não pode ficar sem um administrador. Mesmo ele não constando no contrato, aí ele vai passar a administrar a empresa, trabalhar. Mesmo que ele não assine lá o documento, vai estar lá na empresa para administrar. Então, eu faria Prolabore para esse que é o cotista, tá? Ok. Deixa o Luiz comentar aí. Bom, meu caso é sobre cooperativa. Se tem alguém aqui que mexe com cooperativa? Pessoal, o bom da cooperativa é a Irani aqui, e a Divina, mas não tem nenhum aqui. Não, é porque o pessoal me perguntou, querendo ver negócio de cooperativa lá de produtores rurais, e parece que é isento de PIS, é isento não, aliás, não é isento de PIS, nem COFINS, nem imposto nenhum, né? É tudo tributado. Hã? E COFINS? O Tigrão fez um gol ali, ó. Você quer falar, João? O Tigre. Pois é, aí vai pelo produto que a cooperativa vai comercializar, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O leite, por exemplo, se ela vai produzir tal, vai só receber do produtor, pegar a cooperativa e repassar. Aí vai pela tributação do produto. Aí a cooperativa é outra. Aí você tem que estudar o produto, entendeu? Está nos regimes lá da tributação, entendeu? É pelo produto, aí você vai ver a legislação dele. Da cooperativa é só aquela questão ali de distribuição de lucro, esse negócio e tal. Liga. Ô Luiz, liga aqui no sindicato, pega o telefone da Irani. Da Irani. Aqui tem duas Irani, mas não é as funcionárias, não. A Irani. Como que é o nome? Irani Melo, não é a nossa. Não? Não é nenhuma das duas funcionárias, é uma Irani colega nossa aqui. Melo, Irani Melo. Irani Melo. Vai. Fala. Não, bora. Outra coisa, pode falar? Vambora. Daí, a 1.700 é da pessoa jurídica, a 1.500 é da pessoa física. A 1.700 não revogou a 1.500, não. Lá no artigo 21, 22, fala de rendimentos de não residente no Brasil. Dá uma olhadinha lá, da 1.500. Ok.
Daí, é ganho líquido de operações realizadas no mercado de liquidação financeira? Rendimentos acumulados. É oficial de justiça. Rendimentos acumulados. De entrar na justiça pedindo correção salarial. Saiu agora. Tá. Mas na 1.500 você vai encontrar lá. Certo. Pelo que está aqui, na 117, o caput aqui diz, como são tributados os rendimentos recebidos do Brasil por não residente. Os rendimentos recebidos de fonte situada no Brasil por não residente estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, conforme descrito. Aí vem alienação de bens, tem uma regra própria. Vai indo aqui, operações financeiras, remuneração do trabalho. Esse item aqui que eu falei, estou dando a entender que ele é tributado 25%. Não seria o caso de consertar a DIR? Não. Não é não. Por exemplo, é exclusivo isso aí. Não é porque recebeu agora. Ele recebeu agora. E ele... Olha aí. Dá um pulinho aqui, por favor. Quer ver a hora que você vê como é que ela mandou a pergunta?